Os Atos dos Apóstolos mostram, meus irmãos, que eles tinham uma grande intimidade com o Espírito Santo. Não é? Basta a gente ver como o Espírito Santo conduzia a igreja de perto. E esses apóstolos se espalharam pelo mundo, levando o evangelho aos povos. Não temos relatos assim detalhados dos seus apostolados, mas nós sabemos que São João, por volta do ano 67, morou em Éfeso, a importante capital da província romana, da Ásia Menor, junto com Nossa Senhora, né, onde havia cerca de 300 mil pessoas. Ali o apóstolo viveu algum tempo, depois deve ter voltado para Jerusalém com Nossa Senhora. Ainda hoje é possível ver o enorme anfiteatro romano em que São Paulo pregou aos Efésios e também a casinha onde Nossa Senhora morou com São João, lá no alto da montanha. Eu tive a alegria de 3 vezes estar ali, participar da Santa Missa naquele lugar indescritível. O túmulo de São João, inclusive, está em Éfeso, numa igreja em ruínas, numa grande basílica que infelizmente hoje está em ruínas, porque Éfeso está na Turquia, que é um país muçulmano e que não cuida muito bem disso, não é? Mas está lá o túmulo de São João. Segundo o escritor Tertuliano, de Cartago, que morreu por volta do ano 220, por ocasião da perseguição do imperador Domiciano romano, que foi de 81 até 96, São João sofreu o suplício do azeite fervendo em Roma, onde foi mergulhado, mas ele não morreu por graça de Deus, sendo em seguida condenado a trabalhos forçados na ilha de Patmos, no mar Egeu. O mar Egeu é aquele mar entre a Grécia e a Turquia, né? E ali ele escreveu o Apocalipse, e depois, libertado pelo imperador seguinte, Nerva, ele voltou a Éfeso, segundo o relato de Clemente de Alexandria, e percorrendo a região, nomeando bispos e fundando igrejas, e nessa época ele escreveu as suas cartas e seu evangelho, aí já perto do ano 100. É o que nós sabemos de São João. Segundo o testemunho dos historiadores antigos, especialmente Eusébio de Cesareia, que escreveu a primeira história da igreja por volta do ano 340, mais ou menos, também o padre da igreja Orígenes e outro, Rufino, segundo eles, o apóstolo Santo André teria ido para o país dos Citas, né, no sul da Rússia de hoje, e Mateus teria ido à Etiópia. O apóstolo Bartolomeu teria ido à Arábia do Sul, né, que hoje é a Índia, e São Tomé teria ido ao reino dos Partos e teria chegado pela Pérsia ao rio Ganges, na Índia. São os dados que nós temos de para onde esses evangelistas, esses apóstolos foram, né? Os primeiros exploradores europeus do século XIII já encontraram na Índia os cristãos de São Tomé. Hoje existe cerca mais ou menos de 3 milhões desses cristãos, sobretudo no Malabar, né? É bom lembrar que no dia de Pentecostes havia em Jerusalém partos, medos, elamitas, gente da Macedônia, da Capadócia, da Ásia, do Ponto, da Frígia, quer dizer, gente de muitos lugares que vinham a Jerusalém, né? Então, pode ser que realmente esses dados sejam verdadeiros. Existe uma grande obra da Idade Média chamada Legenda Áurea, que foi escrita por volta de 1200 e talvez 60, né, por um bispo de Milão chamado Jacopo Varazzi, e que traz um relato da vida dos apóstolos, né, segundo o que se acredita neste tempo. E o leitor que interessar poderá ver também o livro de Esgarbossa, Um Santo de Cada Dia, né? E aí você pode ter uma boa coleção de dados sobre os santos. E há muitos outros livros sobre a vida dos santos. Por exemplo, sabemos que a coleção mais completa é a coleção de 12 volumes, chamada Vida dos Santos, de Butler. Essa coleção não está sendo mais editada, mas foi editada pela editora Paulus, pelo menos uma vez. São 12 volumes, um volume para cada mês do ano,
É uma coleção bem grande, talvez a mais completa, porque essa coleção começou a ser escrita lá no século XVIII, né, e foi sendo atualizada. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de falar um pouco agora sobre o apostolado de São Pedro, porque Pedro e Paulo, nós sabemos, foram as colunas da igreja no primeiro século. Ao instituir a igreja a partir do colégio dos 12 apóstolos, como nós já dissemos, Jesus quis a igreja como um grupo estável e escolheu São Pedro para chefiar esse grupo. Sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Bem claro, lá em Mateus 16, 17 e seguintes. Bem, logo no primeiro encontro, antes de qualquer palavra, Jesus mudou o nome de São Pedro. É interessante notar isso, não é? A gente vê lá naquela passagem de São João, capítulo 1, versículo 40 até 42, algo muito interessante. André, que era irmão de São Pedro e já era discípulo de São João Batista, levou, não é, Simão a Jesus e disse a ele: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou-o a Jesus. E Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João. Será chamado Quefas, que em hebraico quer dizer pedra, Pedro. Não é? Por que Jesus muda então o nome de Pedro, de Simão, para Quefas? Porque na Bíblia, meus irmãos, mudar o nome significa dar uma missão sagrada à pessoa. Você vê, por exemplo, lá em Gênesis, né, capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão. Era Abrão, passou-se a se chamar Abraão. Porque Abrão significava um homem importante, já Abraão significa o pai de uma multidão. E assim você vê na Bíblia Deus mudar o nome de Sara, de Sarai para Sara. Sarai era estéril, Sara é fecunda, vai ter o seu filho, não é? Deus muda o nome de Jacó para Israel e muda o nome de Simão para Pedro. Isso quer dizer que Pedro, que quer dizer também pedra, em hebraico, Quefas, pedra, rocha, o fundamento da igreja, fundamento visível. É claro que Jesus é a pedra invisível da igreja, mas Jesus, como a igreja é uma instituição humana, ele quis uma pedra visível, um fator de unidade, São Pedro, o Papa, né? Então, mesmo após ter negado o mestre por 3 vezes, como nós sabemos, né? Mas depois chorando amargamente, se arrependendo, né? Jesus confiou esse munus petrino de apacentar as suas ovelhas. Que coisa bonita, não é? Talvez um de nós, depois que Pedro negou Jesus 3 vezes, não é? Talvez se fosse nós no lugar de Jesus, a gente diria: Pedro, vai embora, não quero mais saber de você, eu vou colocar agora João para ser o chefe da igreja, porque João ficou comigo aos pés da cruz. Né? Não, mas Jesus não fez isso. Jesus certamente quis que Pedro aprendesse uma lição, para que não fosse orgulhoso, né? Porque Pedro tinha dito para Jesus na quinta-feira santa: não, eu estou pronto para ir até a morte com o Senhor, né? E Jesus disse: o que, Pedro? O que você está dizendo aí? Antes que o galo cante, nesta noite você vai me negar 3 vezes. Que é isso, Senhor? Deixa para lá. Daqui, Pedrão, né? Como quem diz, vão ter que passar por cima do meu cadáver para chegar no Senhor, né? Mas então Jesus deixou Pedro passar por esse vexame de negá-lo 3 vezes. Eu creio que para que Pedro aprendesse a ser humilde, não é? Porque a humildade é a virtude mais importante. Então, Jesus confirma a Pedro, né? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, apacenta as minhas. 3 vezes, a ponto de Pedro reclamar: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, confirmou Pedro como chefe da igreja, apesar daquele pecado de Pedro. É uma lição também para nós. Nenhum de nós pode se desesperar diante dos próprios pecados, né? Se nem Pedro se desesperou. Alguns padres da igreja viram nesta tríplice confirmação de Pedro, né, que Jesus fez, né, como pastor do rebanho, como que uma maneira de apagar aquelas 3 vezes que Pedro negou Jesus, né? Não conheço este homem, né? Tá lá. Na verdade, essa repetição tríplice, na verdade, era uma forma, um costume solene dos judeus de confirmar uma pessoa numa missão. Eu repeti 3 vezes.
não é? Então aí Pedro se tornou esse grande chefe da igreja. Comandou a igreja até a sua morte em Roma. Ele era o porta-voz dos apóstolos, né? Os Atos dos Apóstolos estão repletos de passagens onde Pedro é que fala em nome dos apóstolos. Atos 1:15, 2:14, 3:12, 4:8, 5:29, 9:32 e assim por diante. Né? Pedro liderava a igreja nos momentos fundamentais. É Pedro que preside a eleição de Matias, né? Quando morreu Judas. É Pedro que prega ao povo no dia de Pentecostes, Atos 2, lá no pórtico do Salomão. É Pedro que fala também. Diante do tribunal dos judeus, Atos 4, né? No caso de Ananias, de Safira, é Pedro. Ao receber o primeiro pagão, Cornélio, na igreja, é Pedro. Ao pregar na Samaria, é Pedro. Enfim, a gente percebe que Pedro é o porta-voz. Os apóstolos sentiram, obedeceram naquilo que Jesus quis fazer, colocar Pedro como chefe da igreja. E eles obedeceram a São Pedro. É por isso que todos os bispos hoje obedecem ao Papa. Né? É importante notar que os evangelistas sempre põem o nome de Pedro em primeiro lugar na lista dos apóstolos. Se você quiser conferir, por exemplo, lá em Mateus 10, de 1-4, Lucas 6, 12-16, Marcos de 3, 16, 10, 28, você vai ver que sempre na lista dos apóstolos, né, eis o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois, André, seu irmão. Aí vem os outros. Todas as vezes que aparece a lista dos apóstolos nos evangelhos, Pedro em primeiro lugar. E você note que Pedro ele é mencionado 171 vezes no Novo Testamento. 171 vezes no Novo Testamento. Depois, o evangelista que é mais citado, o apóstolo mais citado é São João, só 46 vezes. É o segundo mais citado. Então, veja a importância de Pedro. São muitas as passagens dos evangelhos que mostram Pedro no comando, né? Por exemplo, Jesus diz, né, depois de ressuscitado, as mulheres, mas ide, dizei a seus irmãos e a Pedro, que ele vos precede na Galileia. Depois, lá no ano 42, Pedro foi preso em Jerusalém e uma vez solto, né, ele retirou-se para um lugar, outro lugar, está lá em Atos 12:17, a tradição afirma que Pedro morou em Roma de 42 a 67, quando ele teria sido morto pelo imperador Nero, juntamente com São Paulo. Né? Antes de ir para Roma, como nós já vimos, Pedro fundou a comunidade de Antioquia, na Síria, e Santo Inácio de Antioquia, como eu já falei, que morreu no ano 107, jogado aos leões no Coliseu de Roma, naquela perseguição do imperador Trajano, ele foi certamente sucessor de São Pedro em Antioquia. O escritor Eusébio, bispo de Cesareia, na Palestina, na sua História Eclesiástica, que é a primeira história da igreja, escrita lá no século IV, Eusébio disse o seguinte, veja bem, olha, isso foi escrito lá por volta do ano 300 e pouco. Pedro, contudo, parece ter pregado aos judeus da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Bitínia, na Capadócia e na Ásia. E finalmente foi para Roma, onde foi crucificado de cabeça para baixo, conforme ele mesmo desejava sofrer. Está aí no livro 3, capítulo 1 e 2, né, da obra da História Eclesiástica de Eusébio. Essa obra, História Eclesiástica de Eusébio, já está publicada em português na coleção patrística da editora Paulus. Muito bem, para lembrar duas importantes etapas da missão de São Pedro e também o estabelecimento do cristianismo, não é? Em Antioquia e depois em Roma, o martirológio romano, esse documento da igreja que fala dos mártires, né, chamado de martirológio, ele celebra duas festas. A Cátedra de São Pedro, em Antioquia, no dia 22 de fevereiro, que está ainda hoje na liturgia, e a Cátedra de São Pedro em Roma, 18 de janeiro, que depois foram unificadas no dia 22 de fevereiro. Isso mostra essa festa da Cátedra de São Pedro. Cátedra quer dizer a cadeira do catedrático, do mestre, né? Mostra a importância de São Pedro. Um fato importantíssimo, meus irmãos, que mostra o real exercício dos poderes de São Pedro no comando da igreja nascente foi